Então, nessa aula eu vou falar sobre o Lean, tá? Que não é bem uma metodologia, mas é um conceito para a gente entender outro conceito muito importante no desenvolvimento ágil, tá? O Lean, se for fazer uma tradução não literal, eu gosto de traduzir ele como uma palavra enxuto, certo? E que deriva do processo produtivo, certo? E já tem muitos anos aí que esse conceito existe, né? O importante de falar desses conceitos, tanto do Lean quanto do Kanban, que eu vou falar na próxima aula, é que a gente tem todo o processo de desenvolvimento fechando com desses dois conceitos, tá? A gente tem lá o XP e o Scrum, que eles tratam de partes distintas, o Scrum falando da parte de gerência, né, da delimitação de tempo com as sprints, da forma de se comportar dentro do projeto e das cerimônias, tá? O XP falando um pouco da prática do código, de como se deve utilizar a prática. E se a gente junta esses dois conceitos, a gente pensa, sim, e no dia a dia da prática, como é que a gente organiza a atividade, certo? As atividades do dia a dia. Então é aí onde surge a ideia do Lean e do Kanban, certo? Na verdade, o Lean ele é um conceito maior, certo? Que nem é da indústria de software, a indústria de software se apropriou dela, tá? Mas ela é um conceito muito grande, né? Muito conhecido, e é muito importante que se entenda, né? Eu aconselho muito a vocês que leem sobre o sistema Toyota de produção, o Toyotismo, certo? Que leiam também sobre o Lean, né, na verdade, que vejam documentários sobre como ele surgiu, que é muito interessante, é um conceito muito importante nessa área de produção, certo? Desenvolvimento, ok? Então essa é a ideia, né? O Lean, a gente vai ver muitos conceitos do Lean, né, que a gente pensa que surgiram com o XP e Scrum, mas na verdade eles surgiram, Lean já existe bem antes da década de 30, certo? Do século passado. Então é um conceito que já vem sendo estudado há muito tempo e é um conceito de muito sucesso e hoje ele é uma prática na maioria da indústria, tá? Então é muito importante que se entenda e se aprenda esse conceito, né, para aqueles que querem se tornarem desenvolvedores, fazer parte de equipes, tá? Então eu vou tentar falar de uma forma mais extrovertida sobre esse conceito, tá? Para que a gente consiga absorver bem, né? É claro que não vai ser falado de uma forma mais direta, como é um conceito, é uma coisa muito superficial, mas é importante que a gente faça esse trabalho mental de entender o superficial e tentar alocar ele na nossa prática de desenvolvimento, ok? Então, o que é o Lean, né? Como eu falei, ele vem da indústria, né? Surgiu lá para o século XX. Na verdade, os primeiros passos veio, se eu não me engano, do século XXI ou do século XIX. Na verdade, vem bem mais de antes, né? Mas a ideia é que ele surgiu com o sistema Toyota, certo? E na verdade não surgiu, o princípio em si não surgiu nem no conceito, na fábrica da Toyota. Surgiu numa fábrica que os fundadores da Toyota, a família Toyoda, é, tinha com relação à fabricação de tecido, né? Porque naquela época, tem a história, vocês podem conferir essa história por aí, eles tinham uma fábrica de tecido, só que o tecido era de má qualidade e havia muito desperdício, tá? Então, daí onde surgiu o conceito da automação, né? Eles criaram a primeira máquina primeiro tear elétrico, e a partir disso eles conseguiram reduzir muito o desperdício, certo? Então essa palavra desperdício, ela é a chave do modelo Toyota, certo? É tentar ao máximo reduzir os desperdícios. E aí a gente tem as várias formas de desperdício que eu vou falar ao longo dessa aula, tá? Mas o desperdício não é só a perda de material ou a perda de tecido no meio da produção, certo? Existem muitas outras formas de desperdício que a gente acaba não considerando, tá? Como, por exemplo, o tempo que você gasta fazendo alguma coisa que efetivamente não rende valor para o seu negócio, tá? Então, como eu falei, uma boa tradução seria enxuta, né? A ideia de você tornar os processos tão enxutos de tal forma que a gente não tenha desperdício e que a gente consiga entregar valor. E isso aumenta a qualidade, né, do processo, né? E aí coisas como automação é uma coisa muito importante. Então, de onde é que vem a ideia da automação do teste, né? Dentro do desenvolvimento, vem justamente dessa ideia. Se a gente não tem um teste automatizado, se a gente não tem ferramentas automatizadas, a gente vai perder tempo fazendo esses testes e a gente precisa desses testes sendo feitos muitas vezes.
Então, se a gente perde esse tempo, a gente, na verdade, está desperdiçando recurso, tá? Então, essa é a ideia central do Lean, ok? Então, a ideia é manter a produção de forma automatizada. É claro, não é porque a gente vai automatizar que a gente vai esquecer das pessoas, tá? Porque quem está no controle são as pessoas. Então, ó, embora pregue a automação, o conceito também leva em conta o ser humano, certo? Então, quem está no controle é o ser humano. E o que o Lean prega, uma coisa muito importante, é a questão do erro, certo? Existe o desperdício, o maior desperdício, um dos maiores desperdícios que se tem é quando você tem um erro e não corrige o erro em sua fonte. Então, o Lean prega que o erro ele tem que ser corrigido na base mesmo. Então, não é que você esteja vendo um erro que aqui você vai corrigir aquele erro. Tem que se entender aquele erro, chegar a fundo para impedir que aquele erro ocorra e para impedir que ele gere mais problemas na produção, tá? Então, tudo isso vale a partir da ideia do ser humano. Então, só o ser humano é capaz de enxergar. Então, teve um problema aqui, mas aí vamos continuar. Então, a ideia do ser humano é que ele ter a responsabilidade de, uma vez encontrado o problema, ele parar a produção por completo da fábrica. Então, um ser humano só ele é capaz de parar toda a produção, né? E aí eu vou falar um pouco mais à frente sobre as consequências disso, tá? Então, foi na ideia do Toyotismo que surgiu essa ideia do sistema puxado, certo? Que ele é muito utilizado na indústria em si, tá? Então, coisas como você pode estudar, são as cadeias de suprimento, como é que elas funcionam. Elas funcionam nessa ideia do just in time, certo? Que é o sistema JIT, ou o sistema puxado, certo? Que a gente pode traduzir. Então, essa ideia do sistema puxado, ela traz uma diferença do que a gente pensa de processo, certo? Eu vou dar um exemplozinho rápido aqui do que o Lean prega e o que o sistema Toyota prega, certo? Mas a ideia do sistema puxado é que, se a gente for pensar num processo normal, o processo seguinte só começa quando o processo anterior está finalizado. Então, a ideia é que o processo anterior é quem puxa o processo seguinte. Só que no sistema puxado é o contrário. Quem puxa o processo é o seguinte. Então, o próximo processo é quem puxa o processo anterior. Eu vou mostrar mais ou menos aqui com esse exemplo, tá? Que eu fiz aqui um exemplo do sistema de produção da manteiga garrafa Top Aveia, certo? Que é uma marca mundialmente famosa. Manteiga de garrafa Top Aveia. Então, assim, aqui a gente tem esse processo, certo? Da construção da manteiga, tá? Então, vamos dizer o seguinte, a gente tem essa primeira etapa aqui, ó, que é a preparar os insumos. Aí essa etapa se divide em 3 pedaços, né? Que tem a primeira que é processar o leite, certo? Preparar a garrafa e lavar as garrafas, né? E preparar os rótulos que vão ser colocados, né? Então vamos pensar assim, digamos que essas três etapas começam. Vamos dizer aqui que a preparação do leite, ela demora mais ou menos uma hora, certo? A preparação e a lavagem da garrafa demora 30 segundos, ou 30 minutos, certo? E a preparação do rótulo, 10 minutos, ok? Aqui eu vou fazer um exemplo bem bobo, né? Mas muito longe do que acontece na realidade. Pense no seguinte, né? No processo normal, a gente finaliza essa parte de preparo de garrafa, finaliza o rótulo e vai para colocar o rótulo na garrafa e fica esperando a garrafa, a manteiga ficar preparada. Só que é o seguinte, quando a gente faz aqui o processo do leite, a gente tem que preparar a manteiga, que pode vir a durar 2 horas ou 3 horas, certo? Nesse tempo todo, a gente tem já tudo pronto nessa etapa aqui, ó, certo? Então a gente já tem pronto já para engarrafar. Então o que acontece nesse caso? Eu posso fazer algumas coisas, como por exemplo preparar mais as garrafas para poder fazer um engarrafamento. Então digamos aqui que à medida que eu termine aqui esse preparo, eu consiga engarrafar 100 garrafas de manteiga de garrafa, certo? Então vamos lá, digamos que eu consiga 100. Nesse processo aqui, a cada 30 minutos, ou digamos que aqui eu demoro mais 10 minutos, a cada 40 minutos eu consiga também ter 100 garrafas. O que é que eu posso fazer aqui nesse sentido? Posso preparar mais garrafas para que ao final do processo eu tenha mais garrafas prontas. Então, só que eu tenho 40 minutos, né? Quando essa fornada de manteiga estiver pronta, eu vou ter mais ou menos lá umas 200 a 300 garrafas prontas, certo? Só que eu não preciso disso, ok? Então comece a perceber o seguinte, se eu fizer isso, eu vou ficar armazenando garrafa nesse processo aqui que já está lavada e já está rotulada,
eu vou estar lá, digamos que eu tenha lá umas 400 garrafas para usar só 100, tá? Então vê o problema aqui. Essas 400 garrafas já foram lavadas, então pode ser que ela vá guardar resíduo e eu tenho que acumular elas aqui. Então veja que isso é um desperdício, porque talvez eu possa ter problemas no futuro aqui. Então, em vez de eu fazer isso, eu vou fazer o meu processo para que ele só consiga fazer isso com 100 garrafas, né? Que é a quantidade certa de garrafas que eu posso colocar manteiga. Só que eu só consigo, mesmo que eu consiga fazer as 100 garrafas, aqui o tempo é muito mais rápido, o tempo de baixo aqui, ele é muito mais rápido do que o tempo de cima. Então aqui eu vou ter 3 horas, aqui 40 minutos. Então essas garrafas vão ficar esperando muito tempo para serem efetivamente enchidas. Então, se eu não consigo melhorar o tempo aqui de cima, é muito melhor que eu só comece a fazer esse processo aqui quando eu tiver um tempo hábil aqui já com a manteiga já pronta, certo? Porque aí eu evito dessa garrafa ela sujar no meio do caminho, eu tenho que armazenar ela, tá? Então isso eu vou melhorando o processo de tal forma que tudo seja feito na ordem correta, ok? Deixa eu só limpar aqui, que aqui tá meio sujo já. Deixa eu só deixar aqui. Então, espero que tenha entendido. Isso, é claro, não é todo o processo, esse é só um exemplo muito simples, tá? Mas vamos à ideia aqui, tá? Se a gente tem aqui 100 garrafas para ser pronta, certo? Isso significa que esse sistema aqui está ocioso. Então, como eu falei para vocês, eu posso estar enviando garrafas, mas eu não posso. No momento que eu estou preparando a manteiga, colocando os temperos, eu não sei como é que se faz manteiga, eu só estou especulando aqui, tá? Eu posso já estar processando mais leite, só que aqui, lembre-se, aqui eu tenho 1 hora e aqui eu tenho 2 horas de preparo. Então, quando esse camarada estiver pronto aqui, eu já vou ter processado 2 fornadas de leite, certo? Para poder colocar a manteiga, para transformar ele em manteiga, certo? Então, isso significa que quando esse camarada aqui finalizar, eu já vou ter mais ou menos 200 garrafas de leite pronta, né? 200 garrafas de manteiga, o mesmo equivalente para poder processar, sendo que esse sistema só processa 100. Então, isso aqui também combinará em um desperdício. Então, veja o seguinte, para que eu comece a processar essa etapa aqui, eu preciso considerar essa etapa depois, para que eu não tenha desperdício nesse momento aqui, certo? Então, quem puxa a produção, essa atividade aqui, na verdade, é a atividade da frente. Eu só dou continuidade a essa atividade de processar o leite quando eu tiver no momento apropriado na atividade de processar a manteiga. E somente a quantidade que é necessária, como, por exemplo, os 100 litros as 100 garrafas de leite, certo? O equivalente a 100 garrafas de manteiga. Tá? Então essa é a ideia. Assim também com o restante do processo. Então, como esse camarada aqui é um gargalo, certo? Como o preparo da manteiga é um gargalo, o preparo da garrafa e das outras coisas, eu vou também levar em consideração o preparo da manteiga para fazer esse processo circulado aqui, tá? Então, esses são os conceitos que a gente tem. Isso é claro, uma visão bem fraca do processo, tá? Mas que dá para dar uma entendida do que é a ideia do sistema puxado. Existe uma outra coisa que a gente tem aqui, ó. O sistema Toyota ele é limpo porque a ideia é que ele tem a quantidade mínima de estoque. Então, digamos aqui que eu consiga produzir por dia 400 garrafas, certo? Aqui a gente tem um insumo. Então, por exemplo, a empresa que me fornece as garrafas e as embalagens, elas podem me oferecer até 1.600 garrafas por dia, certo? Garrafa de manteiga, ok? Sendo que eu só consigo produzir 400 por dia. Então, faz sentido eu comprar esse monte de garrafa? Você pode pensar o seguinte, ó, eu compro essas garrafas hoje, daqui a 4, 5 dias eu vou estar comprando de novo, certo? Então, para mim, vale a pena pegar essa produção de 1.600 garrafas e armazenar. Só que existe uma questão muito interessante no sistema Toyota, que ele pensa o seguinte, estoque não é uma coisa boa. Por quê? Porque eu tenho que armazenar esses caras. Dependendo do tipo de estoque que eu estou mantendo, eu tenho que manter ele frio ou resfriado. Eu tenho que manter num lugar seguro, porque pode ter animais ou insetos que possam prejudicar o meu produto, certo? Então é o seguinte, veja que o sistema Toyota, ele não leva em consideração somente o processo da empresa, certo? Inclusive, ele leva em consideração os fornecedores, tá? Então, esse sistema puxado, ele não só tem a ver com a ideia do processo em si, mas com a ideia de fornecedores também. É por isso que eu falei que
Eu não sei se eu falei, mas desse conceito surge a ideia da cadeia de suprimentos, né? São sistemas interligados, né, entre fornecedores, né, e a empresa em si, de tal forma que a gente consiga ter uma harmonia entre o que é fornecido e o processo que a gente tem. Então, esse sistema puxado não tem só a ver com a empresa em si, mas também com os fornecedores. Vê que coisa interessante, certo? Então, o que eles dizem é assim, ó, a gente só vai ter em estoque aquilo que for efetivamente muito necessário. Então, o ideal seria a gente comprar 400 garrafas por dia, ou 800 garrafas a cada 2 dias, né? Porque aí a gente tem que levar em consideração outras coisas. Por exemplo, o transporte de 400 garrafas, se a gente transporta só 400 garrafas por dia, a gente tem um desperdício porque o caminhão pode levar 800 na melhor eficiência. Então, a gente tem a condição de guardar essas 400 garrafas sobrando para que a gente consiga ter a melhor eficiência possível. Então, essa é a ideia, ter a eficiência, tá? Então, é basicamente assim, é uma forma muito básica de se dizer de como o sistema Toyota funciona, certo? Como o Lean funciona, o pensamento do Lean. Reduzir ao máximo estoques, reduzir desperdício. Por quê? Mesmo que a gente vá utilizar essas 1.600 garrafas, o fato da gente estar guardando elas é um desperdício. Não só porque a gente tem que guardá-las, mas também porque é o seguinte, pensa o seguinte, se eu posso armazenar só 400 garrafas, né, para o próximo dia. O restante das garrafas, ou seja, as 1.200 garrafas, são dinheiro que eu tenho para qualquer emergência futura, porque eu ainda não comprei essas camaradas aqui. Então é um dinheiro que está na minha mão. Esse estoque aqui que eu tenho de 1.600 garrafas não é dinheiro na minha mão. Ele só vai ser dinheiro ao final do processo. Mas antes do processo ele é um conjunto de garrafas, porque se eu precisar desse dinheiro eu não vou vender essas 1.200 garrafas, tá? Eu não tenho como vender elas, certo? Por quê? Quem é que vai comprar se essas garrafas foram feitas especificamente para mim? Então eles têm esse pensamento, né? Quanto menos estoque eu tenho, mais recurso eu posso disponibilizar para um eventual problema ou uma eventual oportunidade. Se eu compro essas garrafas antes, ou mais garrafas ainda, eu estoco elas, então é um dinheiro que eu não posso dispor no momento, certo? Então, esse é o pensamento que os caras têm na hora de construir um sistema de produção, certo? E a gente vai ter exatamente essa ideia aqui no desenvolvimento, certo? É fazer aquilo que efetivamente agrega valor ao projeto, certo? Fazer as tarefas de forma puxada, ou seja, eu não vou começar uma etapa do projeto sem que outra etapa esteja finalizada, certo? E sem corrigir os problemas que foram encontrados, tá? Então, essa é a ideia. Encontrou um problema para o desenvolvimento, corrige o problema para depois voltar ao processo em si, certo? Então, essa é a ideia básica do Lean, certo? Vamos dar uma passada aqui nos slides e aí a gente vai entendendo um pouquinho, mas eu espero que tenha ficado um pouco claro como é que funciona a ideia do sistema puxado, certo? Com esse exemplo bem bobo, certo? Para que a gente tenha uma ideia efetivamente do que é o Lean, certo? Voltado ao desenvolvimento. Então, antes da gente continuar aqui com os conceitos do Lean, depois desse tempo todo falando sobre essa imagem aqui, deixa eu voltar aqui só para a gente conseguir falar de uma coisa importante que eu deixei, né, depois de tanto certo que eu falei nesse pedaço. Existe uma coisa importante no conceito puxado, que é justamente o que vem depois do processo, né? Como eu falei, né? O que está depois geralmente puxa o que vem, a atividade que vem antes. E quem é que está depois no final desse processo aqui? Né? É a compra, ok? Então é assim, se eu consigo fabricar 400 unidades por dia, mas só consigo vender 320, por que eu vou ficar na capacidade máxima? Você pode pensar, mas se eu produzo 400, eu estoco, né? E aí fica mais fácil de vender. Só que quanto tempo eu vou demorar para vender esse estoque, certo? Estoque, o Toyotismo pensa o seguinte, é ruim, certo? Então, assim, quanto tempo eu vou demorar para vender? A partir do momento que essas garrafas, esse excedente de garrafas, que dá 80 garrafas, elas saem, né, e elas são estocadas, elas já começam a contar o tempo de validade, certo? Então, tem todos os problemas associados a isso. Então, assim, quem vai efetivamente puxar o processo como um todo é o que eu consigo vender, a capacidade de venda, certo? Então, assim, é como se a gente fizesse, vender o carro lá na Toyota, a gente começa a pensar em produzir ele. Seria mais ou menos essa a ideia. É claro que não é assim, né?
mas a ideia é como se fosse o processo para o produto que foi vendido ou o produto que foi demandado, certo? Então, esse é um aspecto importante que a gente tem aí no conceito do Lean, tá? Então, vamos lá, né? Mecanismo à prova de erros, como eu falei, erro é um desperdício, certo? Quanto mais cedo a gente corrigir um erro, melhor. E tem-se a ideia de que um erro, ele às vezes ele não tá, não é uma coisa simples, como por exemplo uma pedra que caiu dentro do tonel onde a gente ferve o leite, certo? Ou uma sujeira que caiu lá dentro. O que foi que permitiu que aquela pedra caísse lá dentro, certo? O que foi que permitiu que a gente inserisse esse erro? Às vezes o erro não está em algo em si, mas, por exemplo, é um erro no processo, é um erro de comportamento, né? Às vezes a gente está lá desenvolvendo software, mas existe um comportamento da equipe que acaba inserindo um erro que a gente não percebe, tá? Então, o Lean prega o seguinte: a gente tem que estar constantemente criticando o processo, visualizando, e uma vez que a gente encontra o erro, a gente tem que ir até o fundo onde esse erro está, né? Não adianta só a gente encontrar a causa do erro, né, ou encontrar uma possível causa de erro, corrigir e continuar o processo. A gente tem que entender exatamente onde é que esse erro está, certo? Então, os erros são uma forma de desperdício do desenvolvimento de produtos, tá? Então, quanto mais tempo se leva para resolver um erro, mais desperdício se tem, a gente já tem essa ideia. Deve-se utilizar todas as técnicas e conhecimento, bem como toda a automação possível para se evitar os erros. É por isso que o XP pega, né, que se a gente vai fazer qualquer modificação, testa tudo que já foi feito, certo? Por isso que a gente tem que ter a automação. Se a gente, os testes automatizados no caso, né, se a gente faz uma nova integração no projeto, a gente testa tudo antes para saber se essa nova integração não inseriu um bug no sistema. Então todo esse conceito vem toda essa parte, ela vem desse conceito do Lean, certo? Que nos diz que a gente tem que fazer o máximo possível para evitar que um erro aconteça, e se um erro acontecer, a gente tem que entender ele para remover ele da raiz, certo? Então, assim, uma vez que os erros são encontrados, deve-se entendê-los, tá, profundamente, para evitar que esses se repitam. Nem que a gente vá atrás do comportamento dos desenvolvedores, nem que a gente vá atrás de entender o processo em si, não somente o erro que aconteceu, tá? Então, tem esse conceito também da parada de linha, né? Na Toyota se diz que um funcionário ele pode simplesmente parar toda a produção quando ele detecta um erro. E dizem que isso acontece muitas vezes no dia, na linha de produção. Aí você pode se perguntar, mas se isso acontece, então eles têm muito prejuízo com isso. Eles podem ter prejuízo, mas mesmo assim é muito melhor ter esse prejuízo do que ter um prejuízo de fazer um recall de milhares de unidades de veículos, certo? Então vê só o pensamento dos caras. Os caras dizem assim, ó, é muito melhor a gente estar parando essa produção aqui e corrigindo o erro agora do que vender esse monte de carro, esses milhares de carros, e lá na frente ter que fazer um recall por causa de uma bobagem que a gente não corrigiu aqui dentro, certo? Então, sempre que um erro foi encontrado, é preciso separar toda a produção e encontrar o núcleo do problema. Muitas vezes isso acontece no desenvolvimento, que a gente está num build, né? Encontra o erro no build, mas a turma que está desenvolvendo já a próxima iteração, ela não para o processo, ela continua desenvolvendo, certo? Aí você pensa assim, mas aí é outra interação, não tem nem o porquê disso. Só que talvez o erro que foi inserido nessa parte, nesse build que a gente está construindo agora, ele possa se repetir porque foi um processo mal feito ou algum comportamento mal feito que a gente tinha lá no desenvolvimento, e a gente precisa corrigir isso para que isso não se repita nas próximas builds, tá? Então é preciso comprometimento para entender que o problema nem sempre está na forma como o produto foi construído, mas sim no processo da organização, certo? Em algum processo na organização. Independente da função ou nível hierárquico, todos devem ter disciplina para revisar e aprimorar o processo. Okay? Então, essa ideia, criticar o processo constantemente para verificar se a gente pode melhorar. Esse conceito de melhoria contínua também veio desse processo, tá? Dessa ideia. Então, se uma build falha, em vez de continuar no desenvolvimento, precisamos parar para entender o que aconteceu. Ou seja, por que aquele erro foi inserido? O erro parece ser pequeno, mas espera aí, mas por que ele é pequeno? Será que não existe nada mais por trás? Então é preciso que se haja esse conhecimento de entender o erro
bem no seu, na sua cerne, certo? Para impedir que ele volte a ocorrer. Então, assim, eu acho que já está bem batido a ideia de que a gente tem que encontrar o erro no lugar certo, certo? Todo o conhecimento para que a gente não repita esse erro e que todos aprendam o porquê daquele erro ter acontecido. Então, por exemplo, na linha de montagem Toyota, um simples operário pode parar toda a produção se ele detecta um problema, ok? A gente tem alguns princípios, é claro, muitos autores surgem com vários princípios, eles nem usam esse termo princípio, sou eu que estou agregando esse valor, certo? Essa ideia de princípio nessa aula. Mas eu chamei de princípios porque são algumas coisas que a gente pode utilizar, né, ou extrair dos textos que a gente encontra, certo? Então, ó, esses são os princípios fundamentais do Lean, tá? Então, entrega constante de valor ao cliente. Tudo que a gente faz é para entregar valor, certo? E quando a gente fala entregar valor, é entregar com o melhor custo-benefício, entregar da melhor forma possível. No desenvolvimento de software, a gente já sabe o que significa valor, é entregar a funcionalidade que o funcionário precisa, ou o cliente precisa, tá? Então, ele orquestra um ambiente complexo para criar um fluxo contínuo de entrega de valor. Então, a gente percebe isso, já foi falado nas metodologias, né? Que a gente tem a ideia do fluxo constante e contínuo de entrega em pequenas partes. As metodologias que a gente já viu falam disso, o XP e o Scrum. Né? Então, a gente já tem essa ideia do que é essa entrega constante de valor. Existe o foco no aprendizado. Então, todo o processo ele deve ser construído para que a gente tenha o aprendizado inserido dentro dele, certo? Então, enquanto a gente está desenvolvendo, a gente está aprendendo. Então, o processo ele deve ajudar as pessoas a aprenderem no caminho, ok? Um ambiente de melhoria contínua, então pessoas são encorajadas a criticar os processos para que ele possa ser melhorado, certo? E os padrões existentes. Então, a gente tem que estar olhando esse processo e criticando e verificando o que é o problema, que aquilo pode gerar algum problema, tá? E, é claro, como não deveria deixar de ser, eliminar os desperdícios, tá? Então, entender os diferentes tipos de desperdício e os remover, tá? Então, embora a gente ache que desperdício seja uma coisa simples, né? Não é, certo? Então, existem alguns tipos de desperdício e o Lean fala disso, tá? São os 3 M's de desperdício. Então, aqui a gente tem os tipos de desperdício, tá? Então, ele emprega os 3 M's do desperdício, né? Que é o muda, o muri e o mura. Eu não sei o que significam essas palavras, também nem me dignei a procurar, mas se você quiser procurar aí, nem sei nem se são palavras do alfabeto japonês. Mas a ideia é o seguinte, né? Eu acho interessante que eles separam as formas de desperdício e isso nos ajuda a entender muito melhor o que significa esses desperdícios, tá? Então vamos falar primeiro do muda, né? Que são atividades desempenhadas pelos colaboradores que não geram valor, certo? Então assim, que atividades são essas? Como assim atividades que não geram valor? Qualquer atividade um funcionário faça que efetivamente não está contribuindo para o que a gente quer, certo? Porque elas demandam tempo, certo? E assim, a gente paga o funcionário, a gente paga o desenvolvedor está sendo pago para fazer uma coisa que não gera valor efetivo, certo? Mas são ou redundantes ou são inúteis, ok? Então, por exemplo, vamos pensar que o cara vai criar uma interação que é necessária criar, porém ele vai criar ela em 2 tipos de diagramas diferentes, como diagrama de atividade e estados, que no cerne deles eles têm suas diferenças, mas são basicamente a mesma coisa. Não são a mesma coisa, é claro, mas eles têm muita coisa em comum e em muitos processos dá para você criar nos dois formatos, tá? Só que assim, se é uma coisa só, por que eu vou fazer isso nos dois? É como, por exemplo, muitas vezes o pessoal diz, ó, você tem que criar o diagrama de classe e o diagrama de entidade de relacionamento, sendo que eles talvez representem a mesma coisa. Então, se eles forem representar a mesma coisa, é um desperdício de tempo que a gente está tendo para ter que criar essas duas visões, ok? Então, por exemplo, criar diagramas de classe e objetos, sendo que às vezes os dois comunicam a mesma coisa, ou documentos que não serão lidos. Então, isso é o que a gente chama de muda. É aquele trabalho que é feito, mas que efetivamente não está gerando valor para o desenvolvimento, ou para o produto, ou para o cliente, certo? Então, esse é o nosso primeiro erro. O segundo erro é o MURI, ok? Também não sei o que significa,
Mas ele é basicamente a ideia de consistir na sobrecarga do sistema ou processo. Nem sempre usar 100% da capacidade é algo que faz melhorar a produção, ou maximiza a produção. Nem sempre ter essa maximização é melhor. A gente viu no exemplo lá da manteiga em top aveia, que se eu deixar no 100% da capacidade, sem a necessidade, eu estou estocando coisas, só que a gente tem um outro problema nisso, né? Se eu deixo um processo, um sistema ou pessoas com 100% da capacidade, eu acabo estressando essas pessoas, equipamentos ou processos. Então a gente sabe o seguinte, quando o equipamento ele funciona no estresse, a probabilidade dele quebrar é maior. Então nem sempre estar colocando esse cara na capacidade máxima vai ser boa, principalmente pessoas. Se a gente coloca pessoas a trabalhar no ritmo muito degradante, a criatividade deles vai cair muito. E a gente sabe disso, o XP prega isso, né? O ritmo sustentável, tanto o XP quanto o Scrum. Então isso vem daí, essa ideia de que, mesmo que a gente tenha esse ganho inicial, por a gente estar estressando o sistema ou as pessoas, a gente vai ter desperdícios maiores no futuro, que podem ser a inclusão de erros, a falha de equipamentos, a falha de pessoas, né? Pessoas que possam vir a sofrer com doenças, ok? E até mesmo com cansaço mesmo. Então isso pode levar a desperdícios maior, tá? Então é importante que se haja um nivelamento da produção, né? O ritmo sustentável é uma boa forma de eliminar. Então as pessoas que não estejam sobrecarregadas, mas estejam trabalhando no nível em que elas possam continuar criativas, que o sistema possa estar trabalhando no nível que ele possa funcionar adequadamente, sem estar estressado, certo? Para que ele não envelheça mais rápido, no caso do sistema, e das pessoas também, para que eles não envelheçam mais rápido e acabem por falharem no momento crítico da produção, ok? E a gente tem o Mura, certo? Que a ideia do Mura é o seguinte, a gente ter momentos irregulares na produção, como por exemplo, uma hora eu trabalho muito, fazendo serão, na outra hora eu não faço nada, ok? Então, isso também é um tipo de desperdício, tá? Então, a gente tem lá momentos de trabalhos intensos e momento de calmaria. Toda a produção ela tem que ser trabalhada de tal forma que tudo seja harmonioso, certo? Que você sempre esteja trabalhando na mesma dosagem. Para que você não fique, por exemplo, estou sem trabalhar, vou ficar sem fazer nada, e aí quando você volta a trabalhar naquele ritmo estressante, você não está no ritmo bom, né, para começar o trabalho. Então, pensando no desenvolvimento em cascata, por exemplo, a gente tem a ideia do sistema do teste, né, porque o teste ele ocorre em um momento específico. Então, todos os testadores eles têm que ficar em um determinado momento esperando para poder fazer seu trabalho. Enquanto eles poderiam, se a gente regularizasse o processo de teste, poderiam, à medida que o código for desenvolvendo, já estar testando. Então, assim, a gente nem estressa esse cara nesse ponto e faz com que ele esteja trabalhando, se sentindo útil nesse processo, entendeu? Então, o Mura também é um processo, é uma forma de desperdício importante que precisa ser eliminado do processo, no desenvolvimento. Então, isso também pode vir a acontecer no desenvolvimento iterativo, principalmente quando o trabalho é mal distribuído. Então, a gente tem... por isso que eclipses multidisciplinares são boas. A gente está num momento em que a gente não está desenvolvendo, né? Então, eu vou pegar esse cara para fazer inspeção de código, eu vou pegar esse camarada para fazer homologação de produto junto com o cliente, entendeu? Então, tentar distribuir o trabalho de uma forma que aumente, maximize o aprendizado, maximize a utilização dos recursos, sem os estressar. Então a gente tem aqui os principais tipos de desperdício no desenvolvimento de software, tá? O primeiro dele é o trabalho parcialmente feito, funcionalidades incompletas, né? Funcionalidades incompletas, a gente já vê, não servem para nada, não agregam valor para o cliente, tá? Então, eles demandam recursos para serem iniciados, mas não podem ser utilizados, ou seja, não possuem valor. Então, quando a gente pensa, por exemplo, desenvolvimento de funcionalidades que a gente ainda não tem com completo conhecimento, que podem no futuro vir a ser, se a gente trabalhar bem o entendimento dele, podem no futuro vir a ser rejeitados. Então, a gente começa essa funcionalidade, uma funcionalidade que a gente não sabe, mas que no futuro vai ser rejeitado, a gente está tendo um desperdício enorme aí. É por isso que o XP, o Scrum, ele pega, e a gente vai entendendo essas funcionalidades mais obscuras, para a gente ver se a gente vai efetivamente desenvolver ele quando a gente conhecer ele bem, ou se a gente vai simplesmente descartar, tá? Então a gente tem lá o código não testado, código sem teste automatizado, que a gente não pode, mesmo que a gente tenha um teste, algum tipo de teste nele, mas se ele não for integrado ao suite de uma automatização
do teste não vale a pena, porque a gente não tem como testar ele milhares de vezes durante o processo de desenvolvimento, tá? Documentação não codificada e assim por diante. A gente tem a ideia do excesso de processo. É muito comum a gente ver, principalmente no lugar, repartição pública é famosa por isso, a gente ter aqueles passos que são inúteis, porque alguém precisa de uma assinatura ou alguma coisa. Ou dentro do desenvolvimento de software também, a gente tem aqueles passos que são inúteis, que não agregam valor. Eles também demandam tempo, aumentam o tempo de conclusão de uma tarefa, certo? Então, eles também são um tipo de desperdício que é inserido dentro do processo, tá? Documentação complexa, né? A gente tem que ter um entendimento de quanto mais simples melhor, é por isso que a simplicidade ela é muito importante. Então, criar documentos é um processo demorado e custoso, né? Escrever e às vezes tem que estar dentro de um padrão e tudo mais, então isso leva tempo e é uma coisa que é muito custosa e nem sempre agrega valor, ok? E em muitos casos esses documentos não geram valor, às vezes nem vão ser lidos. Então, se é uma coisa que não vai ser lida, por que eu estou fazendo isso? Então, isso é uma coisa que tem que ser questionada. A gente tem a ideia da antecipação de funcionalidade, né? Como eu falei, não é, às vezes a gente até entende bem a funcionalidade, mas a gente quer colocar ela num sprint, certo? Ou numa unidade de tempo de desenvolvimento. Só que o que acontece? Essa funcionalidade a mais, ela aumenta a complexidade da iteração. Então, se ela aumenta a complexidade da iteração e talvez ela poderia ser postergada, a gente vai ter aí um desperdício porque a gente vai tornar essa parte, essa entrega mais complexa. Então, quando a gente torna essa entrega mais complexa, a gente vai ter testes mais complexos e vai demorar mais tempo para refatorar e enxugar esse código. Então, a gente também não tem a garantia de que essa funcionalidade que foi antecipada, ela vai gerar algum valor, certo? Ou agregar algum valor, tá? Então a gente tem essa ideia. Mesmo que a gente conheça a funcionalidade, que tenha um bom entendimento dela, nem sempre vale a pena fazer a antecipação, porque sempre o melhor é fazer a coisa mais simples possível, fazer as interações mais curtas, entregas menores possível, tá? Gerando valor, é claro. Troca de tarefas, né, é uma coisa também muito interessante, porque se eu tenho um funcionário que está, por exemplo, um desenvolvedor ou um engenheiro de software que está pulando de projeto, por exemplo, ele é alocado num projeto, depois é tirado de um projeto e colocado no outro. Quando eu estou num projeto, eu já tenho entendimento do que, eu já estou habituado, né? A palavra habituar. Eu já estou habituado com aquele projeto. Quando eu pulo para o outro, eu tenho que ter esse tempo de preparação e de entendimento. Esse tempo que você gasta é um desperdício, porque você poderia estar desenvolvendo valor no outro projeto, certo? A mesma coisa acontece quando você está trocando de tarefas que você não tem muito conhecimento, ou de tarefas que você não está muito apado no processo em si. Então, você leva esse tempo para entender, né, a tarefa que você vai fazer, e isso é um desperdício, ok? Espera, a gente já sabe, né, eu não vou nem comentar, né, se eu espero isso aí, vou dar uma comentada básica aqui. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, é por isso que o XP prega que a gente tem que ter o cliente no local, no ambiente de desenvolvimento. Se a gente for esperar que esse cliente apareça para tirar a dúvida, esse tempo de espera é um desperdício, então não adianta nem falar sobre isso, tá? E defeitos, né? Então, quanto maior o tempo para correção de um defeito, maior será o custo. Então, a gente já sabe que ter defeitos no código, manter esses defeitos é péssimo, né? E haverá um custo muito grande, é um desperdício muito grande no desenvolvimento, ok? Em qualquer produto, no desenvolvimento de qualquer produto, tá? Então, ele também tem algumas características sobre o comportamento das pessoas, tá? Como se falou, né? Ela é centrada nas pessoas e, por exemplo, o desenvolvimento ágil prega isso também, né? Que é centrado em pessoas, né? Embora a gente tenha muita automação e automatização, ela é centrada na decisão das pessoas, então nem sempre a gente tem essa ideia engessada, né, do chefe subordinado, ou seja, o subordinado faz aquilo que o chefe manda. Muitas vezes é o subordinado que tem a iniciativa de fazer, certo? E que ele tem a responsabilidade de fazer, ok? Então, em vez disso, equipes auto-organizadas, danoso, é muito alto, auto-organizáveis, né, e multidisciplinares. Então, essa é a ideia. São pessoas que tomam as decisões, né, que elas têm conhecimento, elas aprendem o processo, aprendem no decorrer do processo, e elas têm essa responsabilidade e têm conhecimento em múltiplas áreas para poder tomar as decisões, tá?
Então, esse é o cerne do Lean, do pensamento do Lean, né? É uma característica muito importante e que a gente vê que ela é totalmente, ou que as metodologias ágeis elas são totalmente alinhadas a esse princípio, já que esse princípio surgiu primeiro, tá? Aí a gente tem a característica da liderança, né? A gente tem a ideia dos campeões, que são pessoas que têm um conhecimento muito bom e são especialistas em determinadas áreas. Nós temos os campeões de negócio e de engenharia e vários outros campeões, né? Imagina o seguinte, o livro do Prikladnik, ele fala que a gente tem, por exemplo, o campeão de produto em vez do dono do produto, né? Quem é o dono do produto? É o cara que conhece o processo do cliente. Só que imagine uma pessoa que, além de conhecer bem o processo do cliente, ele conhece bem a forma, ele é um bom engenheiro de software, então a forma de desenvolvimento. Então esse cara, ele não só guia a equipe nas funcionalidades, mas também guia como construir essas funcionalidades. Então imagina como é bom isso dentro do desenvolvimento, tá? A gente tem também aquele cara que tem um forte conhecimento em engenharia, que quando um problema é tão complexo que a gente não consegue resolver, esse cara vem e resolve. Então imagine que a gente está utilizando lá uma metodologia ou está utilizando um JPA da vida no nosso projeto. E aí a gente está utilizando um comando do JPA que está inserindo o erro dentro do projeto, certo? Então, normalmente o que é que se faz? A gente vai lá, troca o comando e pronto, resolveu. Mas nem sempre isso é a causa do problema. Então, imagina um cara que ele conhece tanta ferramenta que ele vai a fundo entender o porquê que aquilo está causando problema. E, além de entender o problema, ele ensina a equipe o porquê daquilo está acontecendo para que aquilo não se repita, certo? Então, são pessoas com conhecimento que podem resolver problemas complexos e melhorar processos e remover gargalos do processo, certo? Então, essa é a ideia dos campeões dentro do Lean. Existem alguns aspectos das equipes, né? Existem alguns aspectos e competências que são desejáveis na equipe do Lean. A multidisciplinaridade a gente já viu. A responsabilidade, né? A ideia de que o sistema puxado não tem sentido sem o conceito da autorresponsabilidade, certo? Porque, como a gente sabe, uma pessoa ela tem que decidir qual o próximo passo dela. Como eu falei, não existe um chefe, a ideia não é que existe um gerente de projeto dizendo o que você tem que fazer, mas você tem que observar, né, o processo em andamento e você mesmo tomar a decisão do que é melhor para ser feito. É claro que, falando assim, é muito complicado, mas se a gente pensar em sistemas como o Kanban, que são sistemas visuais simples de implementar, né, em quadros na parede, com etiquetas, né? Inclusive, se eu não me engano, Kanban significa etiqueta, alguma coisa assim. Então, imagine que você tem esse sistema visual onde você está vendo o trabalho de todo mundo e você consegue identificar, baseado nas regras do Kanban, qual o próximo passo você vai dar. Então, você tem a responsabilidade de ir lá e fazer aquilo que vai efetivamente gerar maior valor, certo? Então, cada indivíduo deve ser capaz de realizar tarefas necessárias sem a necessidade de alguém diga o que fazer. Então, sistemas como o Kanban ajudam muito a fazer isso. Então, embora a gente pense que o Kanban seja somente aquele quadro na parede com feito, a fazer e fazendo, o Kanban ele pode ser muito mais complexo do que isso. Ele é basicamente uma ideia que surgiu também no sistema Toyota de produção, tá? E ele ajuda muito na hora do desenvolvimento, né, das pessoas tomarem a responsabilidade de fazer suas tarefas, tá? Então ele é um sistema bem mais complexo do que o que a gente vê normalmente, tá? Minha próxima aula vai ser sobre o Kanban, que aí vai facilitar muito para você entender todo esse conceito que a gente está falando aqui, tá? Não existe essa ideia de responsabilidade, de autorresponsabilidade dos indivíduos, se a gente não pensar que essas pessoas têm que ter autonomia, certo? Então, assim, o funcionário que ele é capaz de olhar o problema, ele ter a autonomia de poder chegar lá e resolver o problema, certo? Já que ele é a pessoa que mais conhece do processo porque está lá o dia todo, tá? Então, a autonomia ela é muito importante nesse conceito. Imagine que você que desenvolveu o código, você que está lá desenvolvendo o código, você é a pessoa mais gabaritada para resolver o problema. Não sei que o problema seja muito complexo, mas problemas mais simples. Eu não preciso estar passando para o projetista, para estar passando para o arquiteto de software.
para que ele corrija o problema, para que ele me dê autorização para corrigir o problema. Ver o caminho que se passa para você chegar para resolver o problema, certo? Então é por isso que o XP ele prega essa ideia do código coletivo, de qualquer pessoa ela pode resolver um problema, certo? Porque essas pessoas elas estão mais gabaritadas, elas estão mais próximas do processo do problema e elas têm a capacidade de resolver isso melhor, certo? Então, no sistema de linha de produção, são os operários que param a produção e resolvem os problemas, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Imagina que eu tenho lá o nosso sistema de produção de manteiga, de garrafa em top aveia, certo? Então, imagine o seguinte, o funcionário, ele, toda vez que ele vai fechar o tonel lá para fazer a fervura, o caldeirão para fazer a fervura do leite, ele nota que o caldeirão raspa na parede, trazendo alguns detritos para dentro do leite. Então, ele chega, num sistema normal, né, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer para o supervisor dele, ele vai dizer para o gerente vai reportar para o dono vai pensar e dizer assim, ó, manda ele puxar um pouquinho mais o tonel para não raspar mais. Então, essa autorização vai descer de novo até chegar no funcionário, sendo que ele simplesmente podia chegar lá e puxar, certo? E reportar e dizer assim, ó, eu puxei porque estava raspando. E aí pronto. Então, essa é a ideia que os caras têm, né? Essa ideia invertida, né? Que quem é a pessoa que mais tem conhecimento sobre o processo é quem está no chão de fábrica, certo? São as pessoas, tá? Então, eu tenho que dar responsabilidade e tenho que dar autonomia para que elas consigam resolver os problemas, tá? Então, o pedido de autorização nos níveis mais altos só implica em demora e desperdício. Então, o caminho que a informação percorre pode ser longo demais e a probabilidade dessa informação ser deteriorada no caminho pode ser maior ainda. Então, assim, quanto mais níveis a gente for passar para que a informação chegue naquela pessoa que vai tomar a decisão, maior a probabilidade dessa informação ela ser deteriorada no meio do caminho, tá? Então, são as pessoas que estão mais próximas do processo defeituoso que possuem maior conhecimento sobre este. Tá? É claro que quando é um problema muito grave, a gente precisa de um campeão. Mas nem sempre a gente vai ter esses problemas tão graves. E às vezes são problemas simples de resolver e que o cara que está lá diretamente no processo, ele pode chegar lá e resolver da melhor forma possível. Então, essa é a ideia que o Lean prega, certo? Então, isso foi o Lean, né? A ideia do Lean. Quando eu falar um pouco do Kanban, vai dar uma entendida melhor, né? Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar as referências aí, né, para que vocês também deem uma olhada. Eu aconselho muito que vocês estudem o sistema Toyota, mesmo que você não vá usar no futuro, mas para que você tenha conhecimento que ele é um sistema muito interessante, né? A história em si é muito interessante de como ele surgiu, certo? Então eu aconselho muito que vocês deem uma olhada, certo? E aprendam um pouco mais sobre o Lean, ok? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Na próxima aula no próximo vídeo eu falo sobre o Kanban, tá? E aí estão as referências da aula, que eu dei uma pesquisada. E é isso aí, até a próxima. Valeu!